Todas as grandes criações da humanidade, sejam elas de cunho artístico até tecnológico, têm uma característica em comum. Seus criadores usam marcas para identificar suas criações. Melhor dizendo, todo criador tende a marcar suas criações para reconhecimento de todos e de quem é o próprio criador. Desde construções a criações, das mais simples até as mais complexas, levam um tipo de marca. Não se sabe ao certo de onde parte este hábito, até aqui humano, de deixar uma marca ou um indício de quem a criou. A palavra assinatura vem do grego signare, que quer dizer dar validade, ou melhor dizendo, dar autoridade ou demonstrar quem é o criador. Na antiguidade, as assinaturas eram usadas pela alta nobreza como uma forma de identificação. Uma das primeiras assinaturas que se tem conhecimento, pelo menos com o intuito de trazer a autoridade de um criador, data de mais de 1000 anos. Essa assinatura foi reconhecida por um nobre castelhano e comandante militar chamado El Cid. Foi quem registrou a primeira assinatura que se tem notícia na história até o momento. Acredita-se que, a partir desse feito, é que a humanidade passou a entender que era algo honroso deixar a sua marca em coisas criadas e que ficariam para a posteridade. No decorrer da história, diversas formas de assinaturas, ou melhor, novas formas de mostrar autenticidade ou mostrar o real criador de algo foi surgindo, passando por assinaturas, selos, monumentos e até logomarcas, como vemos nos dias de hoje. Mas, se por uma característica inerente ao ser, ao cosmos ou até mesmo pela própria natureza, o ser humano passou a identificar as suas criações, e o ser humano, por ser fruto de uma criação, seja ela evolucionista ou criacionista, será que o próprio ser humano não teria assim uma assinatura ou ao menos uma marca dentro de si daquilo que o criou? Para desenrolarmos esse entendimento, primeiramente falaremos da ideia fundamental do surgimento do homem. Para isso, usaremos duas metodologias que buscam explicar esse acontecimento, sendo a primeira delas a teoria da evolução, ou darwinismo. Essa tese é defendida por seu próprio criador, Darwin. Darwin defendeu que tanto o universo como o homem, suas capacidades intelectuais, físicas e suas relações sociais são frutos de um longo processo evolutivo. E a outra teoria seria o criacionismo, que defende que toda criação natural é fruto de uma mentalidade que não só a criou, mas que também continua a influenciar toda a sua criação. A teoria da evolução, segundo Darwin, se baseia em dois pilares: a ancestralidade comum e a seleção natural, sendo a ancestralidade comum um longo desenvolvimento que se daria pela evolução da espécie. Melhor dizendo, uma espécie futura será fruto da evolução de uma espécie atual, porém com capacidades melhoradas. Já a seleção natural, segundo ele, são características que são passadas de geração para geração que atribuem vantagens à espécie no processo evolutivo. Para Darwin, a seleção natural é o principal mecanismo da modificação da espécie ao longo do tempo e a principal ferramenta de sobrevivência no processo evolutivo. O mais interessante da teoria de Darwin é que, mesmo sem conhecimento da genética humana, ele já entendia o conceito de características que são passadas de geração para geração, o que hoje é visto como potencial genético. Já no criacionismo, acredita-se que todo o universo é a criação de um ser ou força divina e, contrariando Darwin, essas criações não seriam sujeitas à evolução, ou pelo menos não a uma evolução tão densa como a proposta por Darwin. Geralmente, o criacionismo é pautado em narrativas mítico-religiosas, presentes em escrituras sagradas ou culturas.
Pelo mundo afora, há diversas teorias criacionistas, do Ocidente ao Oriente. Porém, nenhuma delas tem levantado tantas pesquisas e tem incomodado mais a comunidade científica evolucionista do que as teorias criacionistas da filosofia judaico-cristã. Dentro de diversas linhas científicas, frutas da filosofia judaico-cristã, a que mais tenta validar o criacionismo na atualidade é a TDI, ou melhor, Teoria do Design Inteligente. Essa teoria tenta explicar que toda criação segue um padrão lógico de alta complexidade e de conexão. Essa tese defende que algo tão complexo e tão minuciosamente operativo e com tantas conexões não poderia ser uma obra do acaso. Um cromossomo humano, que são estruturas formadoras do DNA, tem aproximadamente 20 bilhões de informações. Isso se considerarmos todas as moléculas e elementos que a compõem. Se fôssemos tentar decodificar as informações desse mísero cromossomo, deveríamos pegar esses 20 bilhões de informações, transformá-las em bits, que é a menor unidade de informação. Esses 20 bilhões de bits, se transformados em palavras, levando em consideração que uma palavra tem em média 6 bits, chegaríamos a um número assustador. Seriam necessários 4.000 livros de 500 páginas para simplesmente decifrarmos o código dentro desse mísero cromossomo. Fantástico isso, não acham, amigos? Será que a teoria do design inteligente tem razão de toda essa complexidade da criação? Dentro desses padrões que a teoria do design inteligente defende, há um que é bem intrigante: a proporção áurea, representado na matemática por φ, também entendida como a sequência de Fibonacci, onde é comprovado que por meio dessa proporção muitas coisas são construídas na natureza e também nas construções do homem. Essa proporção é vista desde nas conchas do mar até as distâncias entre os membros do corpo humano. Nas criações humanas, podemos encontrá-la na engenharia do Panteão, na Grécia, e até nos movimentos de mercados financeiros e até mesmo nos ciclos econômicos. Essa proporção é tida como a proporção harmônica ou proporção perfeita. Para termos ideia, um dos cirurgiões plásticos mais renomados do mundo, Ivo Pitangui, utilizava de Fibonacci para definir a melhor simetria nas operações de suas pacientes. Dentre todos esses padrões supostamente criados por um criador, há características bem interessantes entre as leis da natureza e o criador. Por exemplo, quando analisamos as leis da natureza, vamos pegar como exemplo a gravidade. Ela tem como característica não ser palpável, ser eterna e sabemos da influência dela em nossas vidas. Já quando analisamos a natureza do Criador pela filosofia judaico-cristã, entendemos que, assim como as leis da natureza, o Criador é um ser não palpável, eterno e com influência sobre toda a sua criação. Outro padrão bem interessante é a da Trindade, e isso é defendido por diversos pesquisadores. Afinal, o Deus Criador se apresenta como três a todo momento, sendo ele um Deus mais três ao mesmo tempo. E esse padrão de um inteiro expresso como três em composição é encontrado por toda a natureza. Por exemplo, quando analisamos o tempo, ele se dá em trindade, pois o tempo é definido em passado, presente e futuro. O espaço é determinado por comprimento, largura e profundidade. O átomo, que é a unidade básica da matéria, é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os estados básicos da matéria são três também: sólido, líquido e gasoso. A música também tem a sua trindade, que é composta por melodia, harmonia e ritmo.
Difícil negar esses fatos, não acha? Não seriam esses padrões também a assinatura ou a marca do divino em sua criação? O que vocês acham? Outro fato muito interessante, mas que gera controvérsias devido às metodologias empregadas no estudo, mas que agrega muito a essas possíveis relações da natureza e o divino, são os estudos do pesquisador norte-americano Greg Bradley. Greg identificou padrões numéricos sequenciais nas moléculas da base hidrogenada do DNA humano, sendo essa sequência composta pelos numerais 10, 5, 6 e 5. Greg, por ser um grande conhecedor da gematria, um estudo hebraico de associações entre números e palavras, fez um estudo com base nessa sequência utilizando a gematria. Após isto, Greg foi surpreendido, pois a sequência numérica correspondia às palavras hebraicas Iot, Rei, Vav, Rei, que no hebraico quer dizer Javé, nada mais, nada menos do que o nome do Deus Criador no judaísmo. Isso fez com que Greg passasse também a defender a tese de que essa sequência seria a assinatura do Deus Criador judeu no DNA da criação humana. Muito legal, né, amigos? Muitos mistérios envolvendo o mundo real e muitos fatos que transcendem o mundo material. Mas o que vocês acharam do vídeo? Será mesmo que todos esses fatos são realmente marcas de Deus na sua criação? Quero saber a opinião de cada um de vocês nos comentários deste vídeo. Se gostou do nosso vídeo, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe um like. Muito obrigado e até uma próxima.